O ditado popular sempre diz que o ataque é a melhor defesa. E eu acredito que em uma briga de rua, a primeira a ser tua é sempre muito mais vantajoso. Mas em uma luta profissional, de repente a análise mais estratégica de Sun Tzu possa ter uma valência melhor. E esperar, aguardar e mandar a tua vanguarda de uma maneira reta, única e objetiva. Vamos torcer para que no sábado que vem Sun Tzu esteja completamente errado. I'ma make you like that. Like that. E eu sei que eu tô uma semana adiantado, porque nesse sábado, hoje especificamente, vai ter o Kai Kara-France versus Albazi. E no próximo sábado, junto com o Charles Bronx, vai ter a Amanda Nunes versus Albana. E mesmo a Amanda Nunes tendo duplicado o carisma dela depois que ela se tornou mãe, ou pai, não sei, mas seja como for, depois que o bebezinho veio, a gente ficou muito mais apegado à imagem da Amanda Nunes. Mesmo assim, não é nem a sombra do carisma do nosso Charlinho e da paixão que a gente sente por ele. Então a gente vai sim falar uma semana adiantado dos riscos dessa luta e os meus pontos de vista. Então a gente vai começar falando do nosso adversário Beneil Dariush no próximo sábado. E o Beneil Dariush vem de uma sequência de 8 vitórias no peso leve. Ah, mas 8 vitórias não é muito. 8 vitórias no peso leve é vitória pra caramba, porque é indiscutível o peso que tem 2, 3 vitórias já consecutivas nesse ninho de cobra que é os 70 quilos. E pode-se dizer que na 7-7 são mais técnicos, na 6-6 são mais agressivos, mas não adianta, pessoal, a 70 quilos ainda é a categoria mais dura que tem no UFC há muito tempo e acredito que vai continuar sendo a mesma categoria durante muitos anos. Vale lembrar também que o nosso saudoso invicto Tony Ferguson se manteve durante 12 lutas ali sem perder, o que foi um feito maior ainda. E nisso aí a gente já pode cair em outro aspecto das 8 vitórias consecutivas de Beneil Dariush. De quem foi que Beneil Dariush ganhou realmente duro nessas 8 vitórias consecutivas? Ele lutou com o nosso Thiago Moisés, que é um cara duro, duríssimo, mas a gente sabe que não está nos top 10 dessa categoria que é a dureza. E na bem da verdade eu posso dizer, até para dar um desconto para o nosso próprio Thiago Moisés, que a categoria de 70 quilos ela não tem um top 10, ela tem um top 20. Depois, como lutador, a gente pode dizer que ele pegou um dos porteiros também ali das 70 quilos, que tem nome de revista de carro, que é da Car Close. Depois vem uma vitória muito expressiva contra o nosso Diego Ferreira, mão duríssima, mão de martelo. E aí sim, por último agora ele teve para mim a vitória mais expressiva, que foi contra Matheus Ganrod. E lembrar também que o Beneil Dariush também teve as suas fases de alto e baixo, e a sua fase baixa ela teve uma continuidade de 3 derrotas consecutivas. Desculpa, na verdade foram 2 derrotas e um empate, mas esse empate talvez possa pesar mais do que as 2 derrotas em si. A última derrota dele por nocaute foi contra o nosso Edson Barbosa, que foi um nocaute fenomenal, com uma joelhada voadora, para quem não se lembra. E com certeza isso foi há 5 anos atrás, não influencia mais nada no rendimento dele, mas ficou guardado para highlight aquela derrota do Beneil Dariush. Lembrar também que ele teve um empate majoritário com Evan Durham. Sim, Evan Durham, aquele cara que era do top 20 há 15 anos atrás. E depois ele perdeu para o Alexander Hernandez, aquele garotão que o Dana White adora, um garotão bonitinho, e botou ele achando que ia ser um grande prospecto e vem sobrevivendo na categoria há muito tempo. E essa foi a última derrota do Beneil Dariush. A gente está falando isso de 5 anos atrás, mas tudo é uma continuidade de trabalho. E como a gente vai se agarrar nas derrotas do Charlinho para justificar os nossos medos para possível resultados negativos no próximo final de semana, a gente também tem o direito de se agarrar nas últimas derrotas e nos últimos resultados ruins negativos do Beneil Dariush. Até porque perder para o Islam Makhachev não é nem de muito longe como perder para o Alexander Hernandez. E isso aí não tem 5 anos que compense. Então, nesse processo a gente tem o quê? Um cara que vem de 8 vitórias consecutivas de um jogo extremamente equilibrado, mas nem de perto passou pelos testes que o próprio Charlinho passou, ou nem de perto pelos testes que o próprio Tony Ferguson passou na carreira invicta dele, ali, na parte invicta da carreira do Tony Ferguson. Então, por que a gente está tão preocupado? Porque o nosso Charlinho, a gente ama o nosso Charlinho.
E por que eu sei que a gente ama o Charlinho? Porque quando toma uma pessoa, tu perdoa nela coisas que tu não perdoaria em ninguém. E no Charlinho a gente perdoa o terno vermelho e a gente não perdoa o terno vermelho em ninguém. No Charlinho a gente perdoa a tatuagem feia e a gente não perdoa nos outros tatuagem feia. E eu não tô falando da família do cara, tô falando da tatuagem, que é feia pra dedéu mesmo. E no Charlinho a gente perdoa o nome escrito nas costas, que eu não sei pra que diabos alguém escreve o nome nas costas, mas no Charlinho a gente perdoa. No Charlinho a gente perdoa até fazer carinho no leão amaldiçoado de Dubai. Nele a gente perdoa. Pra falar mal do Charlinho, nem o McGregor falou mal do Charlinho. Pra torrar o Charlinho, pra ficar brabo com o Charlinho, só se ele ameaçar bater no teu namorado. Aí sim. Aí o cara fala mal do Charlinho. E em poucos programas do meu canal eu já repeti algumas vezes de que eu não sou nacionalista. Nunca fui nacionalista. Mas eu sou charlinista. Ah, sou. Isso aí não tem como negar. Por isso a gente tem tanto medo dessa luta. E se vocês forem ver bem no meu thumbnail, eu vou botar o thumbnail agora na tela aqui. E vocês notarem que na conta ali eu botei que o Beneil Dariush não é excelente, ele não é maravilhoso em nada, mas ele é de mediano bom em tudo que ele faz, ele é bom em vários aspectos. Mas eu resumi em 4 aspectos para a gente calcular de maneira mais fácil. E por mais que o chão ofensivo do nosso Charlinho seja acima do bom, muito mais do que acima da média, e a trocação dele, como o próprio Justin Gaethje falou, tem uma mão que chega a dar choque na língua, de tão pesada que tá. Então sim, para mim é 5 estrelas hoje a trocação dele. Em sistema ofensivo, a gente tem ali algumas falhas no sistema defensivo, tanto na parte de trocação quanto de grappling. E o que me assusta na verdade é isso, que se tu veres a soma que eu fiz das estrelas, foi bem compatível com a ideia, eu acho que a grande maioria tem dessa luta. Porque enquanto o Beneil Dariush tem 16 estrelas, o nosso Charlinho tem 15,5. E mesmo tendo muita vantagem na parte de ofensividade acima do Beneil Dariush, a gente tem ali um problema grave na parte defensiva. E essa falta defensiva na parte de trocação, a gente sabe que é exatamente pelo jogo extremamente ofensivo do Charles Bronson, que eu vou ser franco, eu não sei se ele se adaptou a lutar assim pela questão da visão dele ser muito debilitada e ele precisar estar perto para lutar, o que pode parecer uma grande bobagem eu estar falando isso, mas ele mesmo disse que ele mal enxerga um palmo na frente do nariz dele quando ele tira os óculos, e ele avança como ninguém para cima durante uma luta. Mas a gente tem ainda na memória aqueles nocautes estranhos de 7, 8 anos atrás, como foi pro Cub Swanson, que ele caiu alguns segundos depois ali, quase 30 segundos depois de ser golpeado. Mas o problema do sistema defensivo do Charles não é nem esse, é nas valências que se equivalem com o Beneil Dariush, que eu acho que são as mais perigosas, que é exatamente no grappling. E a gente tem que relembrar algumas derrotas do nosso Charlinho, que infelizmente nos dói, mas ele perdeu numa chave de joelho pro duríssimo Jim Miller, e ele perdeu por uma guilhotina pro Anthony Pettis, que a gente tem ele como um kickboxer, mas o Pettis tem um chão refinado, tanto que finalizou o Ben Henderson, que é um preta duríssimo também. E infelizmente, também, tal qual foi estranho o nocaute pro Cub Swanson que ele levou, também a gente tem que lembrar que caiu ali, ficou numa guilhotina pro Ricardo Lamas. Mas vamos nos acalmar, pessoal, que isso foi há 7, 8 anos atrás. Mas é impossível se manter calmo, porque é o nosso Charlinho. Então vamos nos preparar psicologicamente essa semana e se lembrar que MMA, que luta, não é matemática exata. Então pode ter tantas estrelinhas do lado, tantas dos outros, pode ter meia estrelinha de diferença ou 10. Não existe matemática lógica na luta. É luta. Ela vai acontecer da maneira inesperada que nos traz tanto prazer em ver uma luta. Então vamos aguardar, torcer, nos resta acreditar que essa ofensividade vai ser positiva no próximo sábado, mas a matemática nos dá a preocupação de meia estrela a menos, simplesmente pelo sistema defensivo, e isso, lembrando, é no meu ponto de vista e na minha análise.
Mas, para tranquilidade de vocês, eu vou dizer que os últimos bolões que eu apostei, eu errei todos. E nesse ponto até eu fico mais tranquilo para sábado que vem. Mas eu sempre fui um bom analista. Mas diga aí se vocês concordam ou não com a minha análise, com a minha análise tanto verbal quanto visual na minha thumbnail, que eu deixei aqui para vocês analisarem junto comigo. Muito obrigado pela atenção até aqui, obrigado demais pelo retorno, tanto em mensagens quanto retorno em novas inscrições. Compartilhem, ajudem o tio Chuleta aí a prosperar aqui nesse terreno, nesse novo octagon que eu tô batalhando com vocês, que é o YouTube. Valeu demais, minha cambada! Valeu demais! Ah, peraí, tava me esquecendo. Like do sininho. E ative o sinetinho aí. Ativem a sineta do gongo aí pra sempre que entrar um vídeo, agora tá reguladinho, vocês checarem. Valeu! É nóis, Queiroz! O Charlinho Luta vai ter Amanda versus Albo.